Muito bem, estamos aqui dando sequência num estudo maravilhoso que vai, vamos dizer assim, ao ar todas as quartas-feiras. Chama-se Fundamentos da Fé Cristã. Muito bem. E eu, falando de uma maneira mais específica hoje, vamos falar de um ponto muito importante. Ou seja, Jesus quer nos edificar. Jesus quer nos edificar. Então, o tema hoje é bastante interessante e eu chamo a atenção de vocês para que nós atentemos o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, tá? Jesus quer nos edificar. E eu queria algumas perguntas que eu vi aqui, muito interessante, queria fazer essas perguntas para vocês também, tá? Primeira pergunta é: por que os filhos de Deus devem participar das reuniões da igreja? Essa é a primeira pergunta. Por que os filhos de Deus devem participar das reuniões da igreja? Nós vamos ver isso, né? Segundo, não podemos ser cristãos em casa apenas, né? Onde devem ser as reuniões da igreja? Terceiro. Quarto, o que devemos fazer quando nos reunimos? Né? E por último, nas reuniões, devemos falar ou ficar calados? Então, esses temas, essas perguntas, eu queria comentar com vocês hoje, que tem tudo a ver com você e também comigo. Tem tudo a ver que nós, que somos cristãos em Cristo, que cremos um dia em Jesus Cristo, que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como Senhor de nossas vidas. Então é muito interessante, mas antes vamos ler uma passagem na Bíblia. Vamos ler uma passagem na Bíblia, tá? Que, aliás, são 3 passagens que eu quero ler com vocês. Primeiro é Atos, capítulo 2, versículos de 46 a 47. Leamos junto, tá? E a segunda passagem que nós vamos ler depois é 1 Coríntios 14, versículos 26 e Hebreus 10, 25. Primeira passagem, tá? É Atos 2, versículos 46 e 47, tá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É muito interessante essa passagem aqui, nós vamos comentar, né? E é muito, tem muito a ver conosco. O versículo 47 nos diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que interessante. Olha só, tá? E aqui eu queria ler um trecho com vocês, queria comentar com você essa abordagem, a pergunta que tem tudo a ver com a primeira pergunta. Por que os filhos de Deus devem participar das reuniões da igreja? Então vamos ler pouco a pouco, né? E essas 6 passagens aqui na Bíblia, que é mencionada aqui, apontam para uma característica com todo aquele cristãos genuinamente salvos, tá? Reunir-se com os irmãos em Cristo, ainda que isso não signifique abrir mão da busca pessoal, da busca individual com Deus. Não significa que a gente vai abrir mão. Não é isso aí. Na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra. Ou seja, as reuniões fortalecerão a busca individual e a comunhão pessoal e diária com Deus os levará a querer cada vez mais reunir-se com os irmãos. Eu vejo que isso é a nossa realidade. Quando nós, individualmente, nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, isso certamente brota no nosso coração um desejo de estar junto com os outros irmãos numa reunião maior. Aliás, né, eu sempre falo, isso é uma característica de ovelhas. E para Deus, muitas vezes, né, nós somos comparados como ovelhinhas. Não é isso aí? Vocês lembram daquela passagem onde Jesus deixou as 99
e foi atrás de uma, né? Ali ele fala de ovelhas, não é mesmo? Então, veja bem, e é característica, elas estão sempre juntas. Agora, claro, não podemos abrir mão também da nossa comunhão individual, nossa comunhão pessoal com Jesus, tá bom? Isso é muito importante. Então, participar das reuniões da igreja é uma bênção da qual nenhum filho de Deus deveria desistir. Precisamos e devemos reunir-nos com outros filhos de Deus para receber uma porção que só nos é dada coletivamente. Então, essa passagem que nós lemos aqui em Atos 2, 46 a 47, ela vem confirmar isso, porque fala diariamente, não é isso? Diariamente o que? Eles perseveravam, aquelas pessoas que foram salvas ali, eles perseveravam unânimes no templo. É o aspecto coletivo. Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, a consequência desse viver simples, desse viver coletivo, a consequência é Deus acrescentava, né? Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bom. Então, essa prática é uma prática realmente saudável, né? Estava ali no templo, também de casa em casa. Esse era o viver dos cristãos na igreja em Jerusalém. E não somente isso, alegria e singeleza no coração também era característica. Conseguimos louvar a Deus e contar com a simpatia de todo o povo, e ainda viam Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, jamais a gente provaria essas bênçãos, vamos dizer assim, tais bênçãos, se permanecêssemos isolados dentro de casa, né? Cada um em sua casa. Muito bem. Essa aqui é realmente muito importante. Então, graças a Deus, concede ao homem, a graça de Deus, melhor dizendo, ela concede ao homem poder ser dividido em duas categorias. Vamos ver aqui. Primeiro, pessoal. Segundo, coletiva. Deus não nos dá apenas a graça pessoal. Isso tem que ficar claro para nós, né? Mas também a graça coletiva. E só podemos alcançá-la reunindo com os irmãos. Para receber sua graça coletiva, precisamos nos reunir. Amém? Conforme nós já enfatizamos. Muito bem. Agora, dando a sequência, veja só que coisa interessante. Nós precisamos também ver como é que o Senhor fazia, como é que o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, se reuniu. Como é que ele reunia, né? Como é que ele praticava isso? Continuamente os discípulos, né, com os discípulos aonde? No monte. Ao lermos Mateus capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver, estava onde? Lá no monte. Mas não somente no monte. Também, na onde? No deserto. Mateus capítulo 6, versículo 32 a 24, ele estava onde? Lá no deserto. Mas também não só no deserto, também aonde? Em casa. Vamos ler capítulo 2, versículos de 1 a 2, né? E também aí à beira-mar. Então, vários ambientes daquela época que Jesus, ele utilizou para reunir com seus discípulos, né? São vários, lá no monte, no deserto, numa casa, tá? E não somente isso, também fala de um cenáculo, né? Naquele espaçoso, um cenáculo espaçoso, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Então os discípulos seguiram, né, esse modelo e também se reuniram constantemente antes do Pentecostes para orar, lá em Atos 1,14, depois do Pentecostes para o viver normal da igreja, conforme nós acabamos de ler agora, Atos 2, 46 a 47, na hora também da perseguição. Tem perseguição também, não é? A gente vê aqui, estavam debaixo de uma tremenda ameaça, lá no capítulo 4, versículo 23 a 31. E também em momentos de intercessão. Qual foi esse momento? Foi quando o apóstolo foi aprisionado, está lá em 12:12, tá? E em várias outras ocasiões.
Então, após crermos no Senhor, portanto, nós precisamos satisfazer uma necessidade básica, reunir-nos com outros filhos de Deus. Vimos aqui vários exemplos, tanto do próprio Senhor Jesus, como dos seus discípulos, e assim também nós devemos fazer, né? E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? O reunir não é só uma reunião social, vamos dizer assim. Não é só para bater um papo, falar de coisas, de tantas outras coisas, mas temos um objetivo. Eu queria ler com você mais uma participação aqui. Fala assim, ao participarmos das reuniões da igreja, nós precisamos perceber que não devemos ir de mãos vazias. Olha só, isso é muito importante, né? Como se fosse apenas como o intuito de ouvir uma mensagem. Deus concedeu a cada cristão dons. A cada cristão Deus concedeu dons. Portanto, todos têm ao menos um dom. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons dados ao corpo. E o capítulo 14 fala das reuniões da igreja. É maravilhoso, né? Estão dando a entender que os dons devem ser exercidos principalmente na igreja. Principalmente nas reuniões da igreja, tá bom? Muito bem. Dessa forma, o corpo ele se torna visível, né? De uma maneira mais clara, né? Quando nas reuniões, cada membro exercita o dom, ou dons recebidos do Espírito Santo. Se alguém raramente se reúne, terá poucas oportunidades de perceber o funcionamento do corpo. Isso é muito importante, muito, muito importante. Bom, muito bem. Agora nós vamos ver esse ponto aqui muito interessante também. Até mesmo reunir-se ou participar das reuniões da igreja não deve ser de qualquer maneira. Tá? Primeiramente, Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, 26, nos alerta para que seja tudo feito para edificação. Tudo feito para edificação. Isso é muito, muito importante. Ou seja, nós devemos considerar os outros, preocupado com os outros, se serão ou não edificados, como falamos, cantarmos, orarmos, né, no silêncio, na reunião, tudo que nós fizermos, nós estamos preocupados para ver se aquilo tudo está sendo para edificação. Às vezes a pessoa está em silêncio, mas ele está adorando o Senhor. Às vezes ele está louvando, cantando, ele está adorando o Senhor. Mas tudo nós temos que ver se isso tudo está promovendo o que é a edificação. Amém? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que jamais façamos coisas assim, meramente do nosso homem natural, né? Muito bem. Agora, eu queria comprovar isso, que nós não podemos vir de mãos vazias. Interessante, né? Cada vez que você vai para uma reunião, para um culto da igreja, nós precisamos ter algo. Aqui fala aqui em Coríntios, capítulo 14, 26, fala assim, há um verbo significativo para esse princípio do qual estamos falando. O verbo é ter. Após o autor indagar o que se deve fazer, ele mesmo responde assim, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Então, no original, no grego, o verbo se aparece 5 vezes, o verbo ter se aparece 5 vezes nesse versículo. Um tem salmo, outro tem doutrina, esse tem revelação, aquele tem outra língua e ainda outro tem interpretação. Então, nós vamos ver aqui que cada um tem alguma coisa. Cada um leva alguma coisa, apresenta alguma coisa na reunião da igreja. Tá certo? Isso é muito, muito importante. Não é que eu venho agora, vamos dizer, de mão banana, não. Cada um, conforme a gente acabou de ler, traz alguma coisa para a reunião da igreja, tá certo? Então, dessa parte aqui, eu queria já ir finalizando, mas antes eu queria ler uma parte extremamente importante que está em Hebreus capítulo 10, tá? Hebreus capítulo 10, o versículo 25, tá? Vamos ler juntos, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Evidentemente, quando fala do dia que se aproxima, diz respeito à segunda vinda de Jesus. Todos sabem que leem a Bíblia, que Jesus veio pela primeira vez, mas ele prometeu e vai voltar. Então, essa será a segunda vinda. Esse dia que se aproxima diz respeito à segunda vinda de Jesus. Então, aqui ficou muito claro para nós que essa demonstração que nós vemos em Hebreus 10, que nós não devemos deixar de congregar-nos. E uma coisa depende da outra, né? Quando fala nos versículos anteriores, a partir do versículo 19, que devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, isto é, na comunhão mais profunda e íntima com Deus, em nosso espírito, é algo individual e requer busca pessoal de cada um. Então, essa busca pessoal, ou seja, quando me volto para ter comunhão, adorar o Senhor em Espírito, né? Isso é entrar no Santo do Santo, e isso, uma coisa leva a outra. Isso leva também ao desejo de congregar, como fala no versículo 25. Me leva ao desejo de estar junto com os demais, ter a experiência não só individual com Deus, mas também coletiva. Muito bem, eu vou parar por aqui. Espero que tenha conseguido transmitir essas bênçãos para vocês e que Deus abençoe. E lembrando mais uma vez, você que está nos vendo pela primeira vez, eu quero fazer um convite para você. Visite o canal no YouTube da Igreja em Campinas e você vai ver quantas riquezas Deus tem dado para nós por meio das reuniões da igreja, aqui da Igreja em Campinas, tá bom? O nosso local de reunião é aqui na rua Arnaldo Barretos, 1035, no bairro do São Bernardo, em Campinas. Mas vá lá no YouTube, no canal da Igreja em Campinas, e nos visite, participe das nossas reuniões, mesmo que seja à distância, né? As reuniões no sábado, por exemplo, às 19 horas, não é mesmo? Depois, aos domingos, às 9 horas da manhã, nós sempre temos aquela festa maravilhosa, como ocorreu no último domingo. Algo maravilhoso, só vendo mesmo. Então nós queremos convidar você também para participar dessas festas, desses banquetes espirituais que Deus tem concedido a nós. Queremos que você compartilhe juntamente conosco. Que Deus abençoe você. Amém? E a todos nós.